Olá, tudo bem? Hoje vamos fazer o estudo que mostra o diagrama do juízo final. É um estudo fascinante. Ele revela quem é quem no julgamento de Deus. Quem é o juiz, quem é o advogado, quem é o acusador e assim por diante. Vale a pena você abrir a sua Bíblia e considerar comigo esse tão importante estudo. O tema começa com Daniel, capítulo 7, versículos 9 e versículo 10, tá bom? Vamos lá? Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Que descrição solene do juízo! A Bíblia diz, o ancião de dias veio e se assentou, assim como eu estou sentado aqui. Mas esse ancião de dias é o Deus Todo-Poderoso. Ele se assentou e diz a Bíblia, começa o juízo. A Bíblia mostra Deus com cabelos brancos. Pergunto, será que Deus é um velhinho? Um bondoso velhinho? Não. Quando a Bíblia mostra cabelos brancos em relação a Deus, em nenhum momento a Bíblia está falando da idade de Deus, e sim da eternidade de Deus. Cabelos brancos simboliza experiência, simboliza segurança e simboliza eternidade. Todas as vezes que você ver alguém de cabelos brancos, por favor, respeite no mínimo. E se ele te falar alguma coisa, ouça com atenção, porque pessoas com cabelos brancos significa que essas pessoas têm muita coisa para ensinar, são experientes demais. E quando a Bíblia diz que o ancião de dias se assentou e os cabelos eram brancos, isto quer dizer que Deus sabe o que fala. Na descrição que o profeta faz, na cena do juízo, ele diz, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Logo, logo, você vai ter a oportunidade de estudar sobre os livros do juízo. Mas o profeta diz, o seu trono tinha chamas de fogo e as suas rodas fogo ardente. Uma pergunta, por que neste texto da Bíblia, falando sobre o juízo final, por que aparece fogo? Qual a razão? Olha, o fogo significa duas coisas. Primeiro, o fogo queima para destruir e ao mesmo tempo ele pode queimar para purificar. O fogo no juízo, quando ele aparece nesta cena que o profeta Daniel descreve, isso significa que no juízo final, ou o juízo final, é para definir. Ou a pessoa vai ser purificada e salva pelo fogo do Espírito Santo, ou ela vai ser queimada e destruída pelo fogo do inferno. O fogo pode queimar e destruir, ou pode queimar e purificar. E eu espero que hoje você seja queimado pelo fogo do Espírito Santo. E quando eu falo queimado, você me entenda bem. Queimado os pecados, queimada a velha natureza, queimado aquilo que não é bom. É melhor que o fogo do Espírito Santo possa tirar as arestas, tirar o pecado queimando pelo fogo purificador, do que depois passarmos pelo fogo destruidor. Você não acha? Vale a pena. Então, vem aqui comigo e vamos relembrar algumas coisas do estudo anterior. O juízo final, lembra? Ele está dividido em 3 fases. A primeira fase é a fase de investigação, a segunda de comprovação e a terceira de execução. Aqui nós temos as 3 fases do juízo. Vem comigo e eu vou te mostrar na tela os detalhes das 3 fases para relembrarmos o estudo anterior. Está bem? Acompanhe atentamente porque isto é muito importante. Vamos lá. As 3 fases do juízo. A primeira fase, juízo de investigação. Você pode olhar aqui, investigação está acontecendo agora. Apocalipse 14, versículo 6 e versículo 7. Esta primeira fase, investigação, ela vai terminar um pouco antes da volta de Jesus. Conforme diz o livro do Apocalipse, capítulo 18, versículo 8. A segunda fase é a fase de comprovação. A fase de comprovação acontece exatamente, ou vai acontecer exatamente durante os 1000 anos. Não se esqueça que o período de 1000 anos começa com a volta de Jesus e termina com a descida da Cidade Santa. E a terceira fase do juízo é a fase de execução. É quando Deus dá o veredito final, é quando Deus dá a sentença final.
A fase executiva acontecerá após os 1000 anos, quando a Cidade Santa já estiver aqui na terra e quando todas as pessoas estiverem em pé diante de Deus. Inclusive, aqueles que já morreram ressuscitarão e todas as pessoas, desde Adão, desde Caim até o último a existir, todos estarão em pé diante de Deus. E aí sim, a fase executiva do juízo final. Agora, você precisa entender quem é quem nesse julgamento. Vamos analisar no computador e também na Bíblia quem é quem nestas 3 fases do juízo. Me acompanhe, por favor. Quem é quem nas 3 fases do juízo? Está preparado? Vamos analisar. Pega a sua Bíblia, pode chegar aqui e aqui no computador, exatamente, você pode olhar. Nós precisamos descobrir agora quem é o juiz, quem é o advogado, quem é o acusador ou quem serão as testemunhas, quem vai ser réu e qual vai ser a lei usada como norma para o juízo. E aqui eu tenho o diagrama do juízo final. O juiz, na primeira fase, na segunda fase e na terceira fase. Se eu fosse ler todos os versículos para explicar isto, nós precisaríamos ler pelo menos 20 versículos da Bíblia. Nós não temos tempo hábil para isso, mas você vai poder tomar nota, porque eu vou dizer onde está escrito cada resposta para estas perguntas. Por exemplo, quem é o juiz? De acordo com o Salmo capítulo 50, versículo 6, ali deixa claro, a Bíblia é muito clara e diz, Deus é o juiz. Coloca essa frase, Deus é o juiz. Deus é o juiz na primeira fase e nós precisamos saber quem é o advogado na segunda fase, na primeira e na segunda e assim por diante, e o acusador e assim todos. Eu vou colocar todos aqui para que você possa ter o quadro completo. Agora sim, Deus é o juiz na primeira fase. E aí vem uma pergunta, e na segunda fase, quem é o juiz? De acordo com o livro do Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 4, nós encontramos, esse texto nós temos que ler, nós encontramos a seguinte afirmação. Diz assim, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Aqueles que receberam a autoridade de julgar, aqueles, mais de um, sim, mais de um. Se você abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, vamos fazer isso agora. O versículo 2 de 1 Coríntios 6. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois por acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Neste texto da Bíblia, nós descobrimos que os santos julgarão o mundo. Quem são os santos? Apocalipse 14, versículo 12, diz, os santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Lembra dos 10 mandamentos? Estes são os santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Portanto, eu cheguei à seguinte conclusão baseado na Bíblia. A Bíblia me diz que os santos ou os justos, tanto faz, atuarão como juízes na segunda fase. Incrível! Juízes. Não que as pessoas salvas tomarão decisões eternas na vida das pessoas, não. Isto quer dizer que os salvos, os santos, os justos, eles participarão como testemunhas, como juízes, para comprovar tudo que Deus julgou e decidiu. Os santos atuarão na segunda fase como juízes. E se você for salvo, você também atuará como um dos juízes na segunda fase do julgamento, durante os 1000 anos. Entendeu? E na terceira fase? Na terceira fase do julgamento, o juiz é Jesus. João capítulo 5, versículo 22 e 27. Vamos ler aqui João 5, versículo 22 e 27. Eu vou ler apenas o 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. O Filho, Jesus Cristo, Filho de Deus. Então Jesus é o juiz. Viu? Nós completamos a primeira coluna. Quem é o juiz na primeira fase? Repita, responda comigo. Na primeira fase o juiz é Deus. E na segunda fase, os santos. E na terceira fase, Jesus Cristo. E agora vamos ver o advogado. Quem é o advogado na primeira fase? 1 João capítulo 2, versículo 1 diz,
Filhinhos, estas coisas vos tenho dito, para que você saiba de que existe um advogado perante Deus, que é Jesus Cristo, o justo. Usando algumas palavras mais fáceis, mas é exatamente isso que nós encontramos em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Nós temos um advogado perante Deus, é Jesus Cristo, o justo. Portanto, o advogado de defesa na primeira fase do juízo é Jesus. Jesus é o nosso advogado. Nós temos um advogado perfeito, um advogado justo, que nunca perdeu nenhuma causa. Todas as vezes ele derrotou Satanás e todas as vezes deu vitória aos filhos de Deus. Você tem um grande advogado, você tem um mediador, você tem um intercessor, você tem alguém do seu lado. Não temas, não tenha medo de nada, porque Jesus é o seu advogado. Diga amém por isso. Um grande advogado. Pode colocar nas mãos dele qualquer causa que ele resolve. O que ele não resolver, ninguém mais resolve. Jesus é o nosso advogado. E na segunda fase? Na segunda fase não haverá advogado, porque durante os 1000 anos não haverá chance de salvação para mais ninguém. A salvação é agora, na primeira fase. Por isso a primeira fase é a mais importante. Antes da volta de Jesus, é o momento principal para a decisão de cada pessoa. A segunda fase deve acontecer durante os 1000 anos, e os 1000 anos começam após a volta de Cristo. Portanto, durante os 1000 anos não haverá advogado de defesa. Quem quer se salvar tem que ser agora. A decisão tem que ser tomada agora. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje é o dia da salvação e por isso, na segunda fase do juízo, não haverá advogado de defesa. E na terceira fase, também não haverá. O que isto significa? Isto significa que Jesus é o nosso advogado agora. E por isso devemos aproveitar esta oportunidade. Muitas pessoas não se preocupam com isso. Deixam passar o tempo e se esquecem que estão perdendo a grande chance da vida. E aí acham que depois da morte ainda podem alcançar alguma bênção. A igreja romana é quem inventou essa história. Depois que a pessoa morre, eles acham que a pessoa vai para o purgatório. E lá no purgatório, ela tem uma chance de purgar os pecados. E é por isso que as pessoas acendem velas e realizam missas de 7º dia e missa de ano, a fim de tirar uma alma do purgatório e conduzi-la ao céu. Eu nunca ouvi uma bobagem tão grande na minha vida como essa. Isto é mentira. Jesus é o advogado hoje, e a salvação, ela só pode ser adquirida enquanto você estiver vivo, porque depois que morrer, não tem mais chance, é impossível. Advogado é agora. Na segunda e na terceira fase, não haverá advogado. E quem é o advogado de acusação, o acusador? O diabo é o advogado de acusação. Apocalipse 12, versículos 7, 8, 9 e 10. Diz, ele é o acusador de nossos irmãos e nos acusa de dia e de noite. Você conhece alguém que gosta de acusar também? As pessoas que acusam e que vivem falando mal da vida dos outros, tentando destruir as pessoas, estas pessoas são fracas e são vítimas e são muitas vezes marionetes nas mãos do diabo. Porque ele é o acusador por excelência. O diabo é o acusador na primeira fase. Na segunda fase, diz Apocalipse 20, versículo 1, 2 e 3, que o diabo vai estar preso. Um anjo vai trazer uma corrente e vai prender o diabo e ele ficará preso por 1000 anos. E a prisão dele não vai ser numa cadeia, num Carandiru, por exemplo. Não, o diabo vai estar preso neste mundo, nesse planeta, que vai ficar vazio durante 1000 anos. E ele vai ficar amarrado, porque o povo de Deus vai estar no céu e os ímpios estarão mortos. Então o diabo estará amarrado, preso durante 1000 anos. E na terceira fase do julgamento, o diabo volta como acusador. Porque as pessoas ímpias que ficarão mortas durante 1000 anos, elas ressuscitarão depois dos 1000 anos. E o diabo, ele vai ver pessoas más, pessoas terríveis, ressuscitadas. E ele ficará entusiasmado, achando que está solto de novo. Agora vamos para as testemunhas. São os anjos. Apocalipse 5, versículo 11, diz que existem milhares e milhares, milhões e milhões de anjos, e eles estão ao redor do trono. Eles são as testemunhas, e ninguém melhor do que os anjos, porque eles nos acompanham todos os dias, e são eles que registram tudo que a gente faz. Na segunda fase também, e na terceira fase também, os anjos são eternas testemunhas. Por falar nisso, o seu anjo está aí do seu lado e o meu está aqui do meu lado. E esse anjo está anotando a sua linda atitude em parar para estudar a Bíblia conosco.
tenha certeza de que este anjo, ele é um anjo relator, ele toma nota de tudo que a gente faz. Vamos agora para os réus. Quem são os réus? Os réus são os santos, ou seja, somos nós, as pessoas. Mas na primeira fase são os servos de Deus. 1 Pedro 4,17. Esse versículo eu preciso ler com você. Eu preciso abrir a Bíblia e mostrar, ler, para que você tenha isto muito claramente diante de você neste momento. 1 Pedro está aqui, capítulo 4, versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? A palavra de Deus é clara e diz que o juízo começa pela casa de Deus, por nós. Nós quem? Os servos de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador pessoal. Então o julgamento começa por nós. Nós somos os réus, eu e você. E na segunda fase? Na segunda fase os réus são os ímpios. Os ímpios. Por quê? Porque a segunda fase acontece durante os 1000 anos. E durante os 1000 anos o povo de Deus vai estar no céu. E os ímpios estarão mortos. Então lá no céu o povo de Deus vai participar do juízo de comprovação. E o povo de Deus vai com certeza analisar a vida dos ímpios. Por que este não se salvou? Por que aquele se salvou? É o juízo de comprovação e os ímpios serão réus. E na última fase, todas as pessoas, justos e ímpios, todos serão réus. E por último, nós temos a lei. De acordo com São Tiago 2, versículos de 10 a 13, esse versículo também nós precisamos ler. Tiago, capítulo 2, versículos de 10 a 13. Está bem aqui, olha. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se você não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. De acordo com a Bíblia, os 10 mandamentos é a lei usada como norma do juízo na primeira fase, na segunda fase e também na terceira fase. Está aí o quadro completo. Parabéns! Temos aí o quadro completo do diagrama do juízo final. E agora, para nós terminarmos este tão importante assunto, eu chamo a sua atenção para algo muito importante. Hoje, Jesus Cristo é o seu advogado, mas amanhã ele será o seu juiz. E dentro desta frase, eu gostaria de te contar uma história. A palavra de Deus afirma que hoje Deus é o juiz e Jesus é o advogado, mas que um dia Jesus deixará de ser advogado e passará a ser juiz. Nos Estados Unidos, um jovem cometeu um crime e esse crime que esse jovem cometeu o levou a um julgamento. Mas ele arrumou um bom advogado e na hora do julgamento, esse advogado que era muito bom, conseguiu inocentar o rapaz, o defendeu muito bem e ele saiu livre. Saiu livre vibrando e dizendo, puxa, eu estou livre, arrumei um bom advogado. O tempo passou, os anos se passaram e ele, este mesmo jovem, cometeu um segundo crime. A polícia o prendeu e chegou o dia do seu julgamento de novo. E quando ele entrou na sala do julgamento, aconteceu mais ou menos assim. Ele chegou ali naquela sala, aquele tapete vermelho no chão e lá no fim, no trono, estava o juiz. E quando ele entrou de cabeça baixa, assim, com as mãos assim, acorrentado com os pés todos acorrentados. E ele estava aqui, algemado aqui, cabeça baixa, andando em direção ao juiz. Quando ele levantou a sua cabeça e olhou para o juiz. Ele olhou e disse, eu conheço esse juiz. E ele pensou de si para si, espera aí, eu conheço esse juiz. E começou a analisar e disse, já sei. Ele disse, seu juiz, ei, o senhor lembra de mim? E o juiz olhou e disse, não. Seu juiz, olha para mim, dá uma olhada. O senhor vai lembrar, olha bem e veja. Lembra? Não, não lembro. Seu juiz, eu sou aquele rapaz que há tantos anos atrás, o senhor me defendeu, o senhor foi meu advogado.
Está lembrado? O Senhor me inocentou daquele julgamento, naquele crime. E o juiz olhou para o rapaz e disse, olha, eu não me lembro de você, mas se no passado eu fui o seu advogado, como advogado, eu lutei para provar a sua inocência e consegui inocentá-lo. Mas hoje, eu sou o teu juiz e como juiz, você está condenado. E ele foi para a cadeia. Meu amigo e minha amiga, hoje você tem um grande advogado, é Jesus Cristo. E esse Jesus maravilhoso está lutando e intercedendo por você. Mas não se esqueça, um dia Jesus Cristo vai sair do santuário celestial, vai deixar de ser advogado e vai tornar-se o juiz. Não deixe passar esta grande chance. Coloque nas mãos de Deus a sua vida e tenha certeza absoluta de que este advogado, ele tem poder, ele tem amor, ele tem compaixão suficiente para fazer de você uma nova criatura. Eu sei que você tem lutas, eu sei que você tem dificuldades, porque eu também tenho. Eu sei que você passa por momentos difíceis. Talvez você esteja agora, nesse momento, passando por terríveis lutas. Mas não importa. Esse Jesus que um dia criou você, esse Jesus que um dia morreu por você, esse Jesus que ressuscitou por você e que agora está no céu, à direita de Deus, intercedendo por você, lutando e fazendo o trabalho de mediador por você. Esse Jesus, ele pode agora colocar a mão sobre você e pode dizer, meu filho, seja qual for o seu problema, seja qual for o seu pecado, seja qual for a sua luta, venha a mim, vinde a mim e eu vos aliviarei. Jesus quer perdoar os seus pecados, Jesus quer te dar um novo coração, Jesus quer mudar a sua vida. Por isso, tome uma decisão, coloque-se de joelhos, clame a Deus e diga, ó Pai, eu quero alcançar a vitória final, eu quero alcançar a salvação. Ó Jesus, você, o Senhor, é o meu advogado e o Senhor pode fazer por mim o que ninguém pode fazer. Jesus é o seu irmão, Jesus é o seu amigo, você pode ter intimidade com Ele, mas acima de tudo, você deve confiar nele. E Ele hoje quer libertar você das garras do inimigo, porque um dia Ele será o seu juiz. E se você o aceita como advogado, e se você quer agora dizer, meu Pai, estamos vivendo o juízo e eu quero receber a bênção da intercessão de Cristo, eu te convido a se colocar de joelhos e nós vamos agora clamar ao nosso Deus e vamos pedir a bênção desse Pai na minha e na sua vida. Querido Pai Celestial, obrigado por esse estudo maravilhoso que nos ajuda a compreender o plano da salvação dentro do contexto do juízo final. Jesus hoje é o nosso advogado, amanhã Ele será o nosso juiz. Por isso agora nos ajoelhamos, aceitando Jesus como Salvador e como mediador também. Abençoa essa pessoa que está agora ajoelhada comigo, pedindo a Tua misericórdia. Nas Tuas mãos eu entrego essa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus,
Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vês pra onde vais, então voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vês pra onde vais, então Que mensagem maravilhosa você ouviu através da música e através do estudo de hoje. Tenha certeza que Jesus é o seu grande amigo e Ele sempre estará intercedendo por você até terminar o seu trabalho do juízo investigativo. Que Deus te abençoe muito e no próximo encontro vamos analisar os livros do juízo final. Que Deus te abençoe e até lá.